Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos em frente, né? Aos três Fs: força, foco e fé. Precisamos de mais disso aí para enfrentar essa situação muito calamitosa, né? Mas tudo bem, estamos aí. Como a Malu falou, é para o nosso bem e como, né? Bom, hoje, gente, no nosso vídeo, nós vamos ver a aula 7, que é o romantismo na poesia. No último vídeo a gente viu toda aquela introdução, aquelas ideias e tudo mais. Vamos ver agora o romantismo no Brasil e na poesia, né? E vocês já viram bem isso aí o ano passado, a gente vai fazer uma passada um tanto quanto rápida, né? Se o ano passado a gente tinha 2, 3 aulas para cada geração ou para cada momento, aqui agora a gente vai ver tudo numa só, né? Vamos terminar. A aula 7 é só sobre a poesia romântica com aquelas 3 grandes gerações, lembram? A primeira indianista, a segunda ultrarromântica e a terceira social. Bom, começamos então pela primeira, a geração indianista, né? Que tem como seu grande representante o Gonçalves Dias. E chama indianista porque é ele que tem essas poesias indianistas aí. Quando chegar na vez dele, a gente vai falar disso, né? Esta primeira geração, o que predomina aí? Predomina o nacionalismo e o patriotismo, né? A independência tinha acabado de acontecer, precisava formar a nova nação brasileira. Então, há muito essa ideia de nacionalismo e patriotismo aí, caindo muitas vezes num ponto meio não tão bom, que é o ufanismo, né? De considerar tudo melhor, tudo melhor. A gente vê isso muito na poesia do Gonçalves Dias. Há também, então, o segundo tema, continuando aí, atrelado a esse nacionalismo e patriotismo, a busca de uma identidade, de uma coisa nossa, de uma coisa nacional. Então, o romântico fazia muito escapismo, aquela volta para o passado. E na volta para o passado eles vão pegar o quê? O índio. Daí o nome indianismo, né? A gente insiste muito, eu repito mais uma vez, que o índio, no romantismo brasileiro, corresponde na Europa ao herói medieval. Lá, voltando para o passado, eles se voltam lá para o cavaleiro medieval, aquelas novelas de cavalaria e tudo mais, e aqui é a figura do herói. Que os dois grandes representantes no romantismo, na poesia, é o Gonçalves Dias, esse indianismo. E na prosa nós vamos ter depois o José de Alencar, né? Há também uma grande exaltação da natureza nesta primeira fase aí, aquela natureza exuberante do Brasil, coisa que não ocorria muito lá na Europa. Aqui é país tropical, as nossas florestas, os nossos recursos e tudo mais. A outra coisa que marca também essa primeira geração é uma forte religiosidade. Se vocês estão acompanhando aí na apostila, eu já estou na página 2, ok, turma? Tá? E também uma poesia amorosa, idealizante, como sempre, né? E muito sentimental, dentro daquele egocentrismo, individualismo que marca o poeta romântico. Agora, nós temos 2 nomes a serem citados aí de representantes da poesia romântica da primeira geração. O primeiro, o Gonçalves de Magalhães, um poeta não muito ilustrado, né? Não muito falado. O grande mérito dele é mais histórico, né? Porque ele publicou em 1836 aquele livro que nem foi publicado aqui, foi publicado lá na França, Suspiros Poéticos e Saudades, certo? Que é considerado o marco do romantismo no Brasil. Certo? Então, a importância do Gonçalves de Magalhães é mais histórica que cultural. Agora, a outra grande figura que nós temos aí nessa primeira geração é realmente o Gonçalves Dias, poeta maranhense, né? Muito sofrido. Ele tem uma poesia assim, cheia de religiosidade, de amor. Teve aquele fato da vida dele que vocês sabem, que a gente comentou muito ano passado, aquela frustração amorosa,
que ele não pôde casar com quem amava por causa de preconceitos lá na família dele no Maranhão, né? Não sei se vocês lembram daquela poesia dele, Ainda Uma Vez a Deus, que a gente estudou o ano passado. Eu vou ler só o primeiro versozinho dela, né? Ainda uma vez a Deus, em que ele fala assim: enfim te vejo, enfim posso, curvada a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. E vai por aí afora, né? É um poema muito longo, são 18 estrofes de 8 versos, então isso aí vai dar 144 versos de muita dor, de muito sentimento, né? Porque ele, encontrando muito mais tarde, depois, essa amada dele com quem ele não pôde se casar na juventude, né? Passando por ela na rua, ele a reconhece, parece que ela não o reconheceu, e aí então ele faz esses versos muito doloridos. É um poema muito sentimental e muito famoso dele, esse Ainda Uma Vez a Deus. As obras deles são primeiros cantos, segundos cantos, últimos cantos, tá certo? E na parte indianista, ele tem o famoso, um poema épico, Juca Pirama, né? Que é a história de um índio que é preso pela tribo inimiga, deve morrer, mas na hora da morte ele chora, porque está deixando o pai isolado, e o pai era o único sustento que tinha nele, né? E aí, então, os inimigos não o matam, porque o índio não podia chorar diante da morte. É aquela idealização, é aquele heroísmo todo que eles marcam aí. E aí vai, o pai vem, e tem uma série de tramas lá. Não vou fazer spoiler da história para vocês, mas é muito interessante aí esse poema épico dele, Juca Pirama. E o aspecto central da obra dele, além do indianismo, então, nas poesias amorosas, é essa frustração amorosa e esse amor impossível, porque ele não conseguiu realmente, né, realizar-se amorosamente. E não podemos esquecer, né, ao falar do Gonçalves Dias, o grande saudosismo dele e o nacionalismo que está mais do que na Canção do Exílio. Aquela poesia que todos conhecem, todos já ouviram, quantas e quantas vezes, o Minha Terra Tem Palmeira. Bom, é um dos poemas do romantismo mais plagiados depois, né? Pelos poetas. Até eu conheço umas 10 cópias aí, literárias, hein? Porque tem muita brincadeira, tem muita piadinha em cima disso também. Mas literárias tem pelo menos umas 10, do Murilo Mendes, do Gonçalves. O próprio Drummond tem poemas em que ele lembra, que remete, né, a essa intertextualidade com a Canção do Exílio. E tem até uma famosa canção do Tom Jobim, que ganhou um festival da canção, Sabiá, o título, né? Vou voltar, lembrando a época lá da ditadura, a turma que estava exilada, que ia voltar, é muito bonito isso aí. Mas faz sempre referência à Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Bom, a segunda geração agora é essa mais fértil do romantismo, a que mais tem poetas e produziu muitas obras, é aquela geração ultra-romântica, né? É a geração perdida, é a geração dark, é aquela geração dos rebeldes, dos desajustados, daquela turminha toda que vai morrer muito jovem, tá certo? E o que caracteriza essa turma aí? Muito inspirados do Lord Byron, lá da Inglaterra, que foi um poeta rebelde lá também, se não me engano, acabou se suicidando. Daí também essa geração chamada de geração byronista, exatamente por causa do Lord Byron, né? É um individualismo exacerbado, estou na apostila na página 3, e tudo isso então caindo depois no egocentrismo, aquela fuga da realidade, o escapismo,
As constantes ilusões à ideia de morte, de morbidez, poesia cemitério, poesia tétrica, que caracterizava demais esta geração aí ultra-romântica. E depois também aquela frustração, o medo de amar seria, né? Eles têm uma frustração amorosa muito grande. E os grandes representantes dessa geração, em primeiro lugar, vem o Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831 e morreu em 52 com apenas 21 anos. Ele representa bem essa turma aí. As obras dele têm A Lira dos 20 Anos, A Noite na Taverna, que são contos macabros, tá certo? Eu estava fuçando aqui na minha biblioteca, eu devo ter uns 3 volumes lá de diferentes de Noite da Taverna, se alguém tiver interessado em conhecer isso aí, gostar disso, tá certo? Essas aventuras meio bizarras aí. É prosa, viu? A Noite da Taverna. E tem também Macário, né? O outro poeta jovem que vai morrer também com 21 anos é o Casimiro de Abreu, que nasceu em 1839 e vai morrer em 1860. É o poeta da infância, da saudade, de uma religiosidade, a ideia de morte também, a saudade também da pátria. Ele tem poesias também, assim, no exílio, muito saudosas daqui. E sempre essa frustração amorosa, esse não conseguir o amor. Um outro que vai morrer com 23 anos é o Junqueira Freire. Nasceu em 32 e morreu em 55. Se não me engano, era lá da Bahia. Ele viveu um período num mosteiro, se não me engano, dos beneditinos, mas não se encontrava. E muito sentimental também, muito pessimista, angustiado, revoltado contra a vida, é a poesia do Junqueira Freire. Um outro representante, um pouquinho mais, que vai morrer um pouquinho mais idoso, mas não tão, né? 34 anos, imagina morrer com 34 anos naquela época, é o Fagundes Varela, que já é considerado de transição desse ultrarromantismo aí para a terceira geração. Ele não é tão dramático quanto esses 3 anteriores que eu citei. Tá? Ele tem um poema muito lindo, chama Cântico do Calvário, que narra a morte de um filho querido dele, que morreu ainda na primeira infância. Bom, e aqui nós temos a terceira geração agora, que é a geração já de transição, né? É uma geração que vai esquecer um pouco esses dramas todos, que vai esquecer a idealização, esse amor platônico, romântico da primeira e segunda, e vai para um amor mais real, né? A geração chamada Condoreira, por causa que é uma geração... o maior representante aí é o Castro Alves, né? E o Castro Alves tinha uma poesia sensacional. É uma poesia muito entusiasmada, uma poesia eloquente, vamos dizer assim, né? E é chamado de Condoreira, imitando o voo do condor, que é a águia dos anjos, ou a águia dos Andes. Aquele pássaro enorme, né? A águia que voa bem alto. Então é uma poesia alta, uma poesia, assim, vamos dizer, muito altissonante. E ele é muito entusiasmado dessa época aí. E essa geração condoreira se volta já para os primeiros problemas sociais do Brasil, que a gente vai ver muito depois na próxima geração, que é o realismo, depois que a gente terminar essa revisão romântica aqui, né? O Castro Alves é um grande abolicionista, né? Ele é mais conhecido pelos poemas dele em prol da libertação dos escravos. Ele não vai ver isso, né? Porque ele vai morrer em 1871, com 24 anos, mas essa morte dele não tem nada a ver com aquelas tuberculoses, com aquela rebeldia lá, né? Ele se feriu acidentalmente numa caçada, feriu na perna e depois parece que por imperícia médica e tudo mais, aquela ferida gangrenou e ele morreu por isso, né? Foi uma infecção violenta que ele teve por causa de um ferimento. Não? Mas ele foi um poeta assim, chamado de poeta dos escravos, também um poeta de amor idealizado, mas um amor mais palpável, mais sensual, mais terra-terra, né? Não aquele amor utópico de lá. E
ele é considerado, o Castro Alves, o legítimo poeta condoreiro, né? A gente fica imaginando, se ele não tivesse morrido tão jovem, o que ele não teria produzido lá pela frente, porque a poesia dele geralmente é sensacional, né? Aí na apostila, na página 5, no fim, vocês têm um pedacinho aí do navio negreiro, mas ele está meio picado, mas dá para vocês verem, né? Quando ele cita lá no porão dos navios aqueles negros abandonados, depois ele fala assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, vós, Senhor Deus, se eu deliro, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. É uma poesia assim, muito genial, muito ritmada, com aquelas rimas, aquilo vai fluindo para ele e isso se torna muito bonito. Bom, gente, a aula 7 termina aqui, eu já estou com 15 segundos, estourei meu tempo. Depois para a próxima, dia 26 agora, a próxima aula com a aula 8, vão fazendo esses exercícios de vestibulares da aula 7, certo? Que eu cobrarei lá na aula do dia 26, tudo bem? Tchau, então, passem bem, continuamos.